Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama e sim, teremos análises semanais de Falcão e o Soldado Invernal. Então para não perder nenhuma, deixa aquele like e assina o canal. Vamos direto para a análise. Em WandaVision, a gente acompanhou toda a série para no final chegar a toda a questão dela lidando com o luto pela perda do Visão e de tudo que ela passou. Eu sinto que Falcão e o Soldado Invernal, no seu cerne, vai ser uma série que vai tratar sobre pautas raciais e pautas políticas, envolvendo tanto a figura do Sam quanto a figura do Bucky. Do Sam, eu sinto que a gente vai acompanhar muito a questão racial e a questão do legado que ele tem que lidar com a questão do Steve Rogers ter deixado o escudo e o manto, por assim dizer, do Capitão América para o Sam. Porque se a gente pensa nesse legado que o Sam tem que carregar, é algo muito pesado para ele, porque não é só ele assumir o manto do Capitão América, e sim toda a história que aquele escudo e as cores dos Estados Unidos representam, porque uma coisa é o Steve quanto homem branco da década de 40 durante a Segunda Guerra Mundial, outra coisa é o Sam Wilson quanto homem negro nos Estados Unidos de 2021. Ou no caso 2025, já que a série se passa poucos meses após o Ultimato. Podemos analisar sim que, em certo nível, envolve a questão do Steve e do Sam achar que o escudo pertence a outra pessoa. E eu acho que parte da série vai justamente se desenvolver para que a gente veja o Sam tendo esse conflito dele aceitar esse manto que ele é tão receoso de aceitar por todas essas questões, tanto do Steve quanto o que os Estados Unidos significa para um homem negro, que eu lembro muito bem quando chegamos no final do Ultimato, que o Steve Rogers velhinho dá o escudo pro Sam, que eu achei incrível, maravilhoso, extremamente representativo e significativo, e o tanto de pessoas que reclamaram disso, que não era pro Sam ter pegado o escudo, que estava errado, que o Sam jamais seria o Capitão América, e eu acho que a série vai ser muito incrível por mostrar o conflito e o desenvolvimento nesse ponto. Eu acho que parte desse conflito vai acabar sendo refletido no próprio governo americano, que você vê que quando o Sam decide abrir mão do escudo, ele meio que tá abrindo mão dessa escolha que o Steve Rogers fez dele. E aí isso é ótimo pro governo, porque o governo pode ir lá e falar, então a gente vai nomear um novo Capitão América, que é o que acaba acontecendo no final do episódio, que é um homem branco. Então continua mantendo essa, entre muitas aspas, para não ficar errado o que eu vou falar, tradição do Capitão América ser branco, mas eu acho que o conflito vai ser justamente esse, o Sam aceitando e ressignificando o que significa ser um Capitão América e quem ele pode influenciar e impactar pelo fato dele ser esse herói negro que é o símbolo máximo dentro dos Estados Unidos. Porque eu acho que o próprio Sam deu a definição de qual vai ser a jornada dele naquela cena em que ele entrega o escudo pro museu, que ele fala, precisamos de novos heróis condizentes com o tempo em que vivemos. Eu acho isso incrível. O próprio Rhodes também tá lá, ele fica meio incomodado pelo fato do Sam tá abrindo mão do escudo, mas eu acho que essa vai ser a jornada do Sam, dele entender o que ele pode fazer sendo esse símbolo que ele vai acabar se tornando. Fora isso, a gente tem a família do Sam aparecendo com os sobrinhos, com a irmã, a Sarah lá, e eu gosto muito de como as séries estão dando a entender que elas vão se focar e desenvolver muito bem personagens que nos filmes não iam ter espaço suficiente para isso. Eu gosto demais como, com pouco, o Sam já é tão mais profundo e tão mais interessante, envolvendo a questão dele com a irmã, dele ter ido pro exército e ter deixado a irmã tomando conta do negócio dos pais, como que ele não quer abrir mão do barco. Tudo isso traz muita bagagem que eu gosto. E além disso, para quem tava reclamando que o WandaVision era meio sem ligação com o MCU, dentro do Falcão e o Soldado Invernal, a gente tem isso, tanto pela questão que a gente sabe que passa poucos meses após os eventos de Ultimato, mas você vê que o blip, como que ele afeta pessoas comuns, eu achei isso muito incrível. Como que o Sam precisa ir junto com a irmã até o banco para conseguir o empréstimo que ele acaba não conseguindo, como que o banco tá lidando com essas pessoas que foram blipadas. Eu achei um ponto muito bom, porque traz esse ar mais terreno pro MCU que às vezes acaba fazendo falta. Eu gostei demais disso dentro desse episódio, e também da gente ver os possíveis antagonistas, que são os Apátridas, que surgiram justamente durante o blip e acharam que o mundo estava melhor daquela forma. Então, quando todo mundo retorna do blip, eles meio que se tornam essa organização terrorista, mas a gente precisa entender quais são os reais objetivos deles, porque não ficou muito claro nesse primeiro episódio, mas o que deixa uma pulga atrás da orelha é quando tá ocorrendo aquela sequência que tá todo mundo
mundo ali causando junto, que é algo meio até V de vingança em certo nível, como todo mundo usando a máscara e fazendo parte de um mesmo movimento, e aí você vê que um dos caras é extremamente forte. Eu já pensei, putz, será que tem alguma coisa a ver com o soro do super soldado, com o Buck? Será que eles vão ir por esse caminho também? Do outro lado da moeda, a gente tem a questão do Buck, que ele tá passando por um estresse pós-traumático que a gente tá acompanhando, e você vê que ele tá tendo pesadelos com a época que ele era o Soldado Invernal, e ele vai pra terapia, e na terapia a gente vê que parte desse processo dele ganhar esse perdão do governo americano e de se tornar um civil é justamente ele passar pelos 3 estágios lá de conhecer as pessoas que ele causou algum mal, pedir desculpa, seguir em frente, falar que ele é o James Buck, que ele não é o Soldado Invernal, todo esse processo, e é interessante de ver como que o personagem lida. No começo até vão por um caminho de piada, quando ele tá falando, não sei quais são as regras, aí vão explicando isso pra gente quanto espectador, e a gente vê que ele tá fazendo meio que o caminho oposto, envolvendo lá a política. Só que depois eu gosto que eles trazem um ar muito sentimental e muito pessoal pro personagem, quando mostra a ligação dele com o Sr. Iori, e como que o Sr. Iori perdeu o filho, e a gente acaba descobrindo que o filho é justamente alguém que o Soldado Invernal havia matado. Que provavelmente vai ser o processo mais difícil pelo qual o Buck vai passar durante a série, ele conseguir falar tudo que ele precisa falar pro Sr. Iori e como que o Sr. Iori vai lidar com isso tudo no final. E só a título de curiosidade, lá no caderninho dá pra ver o Zimo escrito, então provavelmente também tem essa questão envolvendo o Zimo, só que como a gente já sabe, o Zimo vai ser um vilão dentro da série, então como que isso vai ser lidado necessariamente? Eu gosto demais da sequência do Buck também com a moça do restaurante, que eles estão conversando, brincando, tomando umas servas, umas cervejas, que é muito da hora, mas eu gosto justamente disso, eu já disse, mas eu vou repetir, do pé no chão que esse episódio traz, dos personagens vivendo a vida deles. Tem a sequência no começo do episódio que é muito MCU, é muito ação, nível cinema, do Falcão voando, indo atrás dos inimigos, aí tem aquele inimigo que aparece no comecinho de Capitão América e o Soldado Invernal, ele retorna aqui, ele não morreu, talvez ele volte ainda durante a série, mas eu acho que isso é lugar comum pro MCU, tanto que eu nem resolvi comentar tanto sobre isso no vídeo, porque eu acho que não tem necessidade. Eu gosto desse frescor que ele tá trazendo ao desenvolver esses personagens. Tanto é que o que eu mais gostei do Buck é justamente na terapia que ele tá conversando com a terapeuta, ela fala dele ser sozinho, dele ter mais de 100 anos, dele não ficar sozinho, não lidar com esse inferno sozinho, e aí talvez isso acabe ligando ele com a figura do Sam, que vai acontecer nos próximos episódios, porque ela mesmo fala, o Sam te manda mensagens e você não responde, então vai juntar os dois pra envolver alguma investigação, esse buddy series, porque não é buddy cop movie, tipo essa série dessa dupla que não se dá muito bem, tendo que fazer investigações e tendo que conviver, e essa amizade que já existe entre os dois, mas eu acho que vai ser mais aprofundada dentro da série que a gente tá acompanhando agora. E um detalhezinho que é tão singelo, mas que eu achei muito legal, é que o Buck fala, o único momento que eu senti calma foi quando eu estava em Wakanda, que ele vai pra lá pra ficar recluso, pra lidar consigo mesmo, e aí depois acaba acontecendo Guerra Infinita e ele tem que entrar na porradaria de novo. E é isso, pessoas, essa é a minha análise do primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal, que eu já amei de coração. Vocês gostaram também? O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários e acompanhem comigo essas análises semanais aqui no canal. Assinem para não perder nenhum dos próximos vídeos, deixa aquele like que isso ajuda demais e nos vemos na próxima. Tchau!